Bom, se você tem uma casa, às vezes um apartamento ou um próprio condomínio onde você tem uma área de lazer com piscina, com certeza você já veio à mente a preocupação em proteger essa área, criar uma camada de proteção, um muro ou um tipo de cercamento. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, as opções mais utilizadas hoje para cercamento dessas áreas de piscina para poder manter a segurança. Sendo que as principais opções hoje de cercamento para essas áreas são cerca de vidro, cerca de madeira, muros ou paredes, plantas ou paisagismo, gradil metálico ou cerca removível para piscina. E nós vamos falar um pouquinho agora mais sobre cada um desses modelos. As cercas em vidro elas são muito utilizadas tanto para fechamento de áreas altas ou para áreas de piscina. A sua característica principal é o fato de manter o ambiente bem aberto, porque ela é translúcida. Então, se você faz um cercamento como esse, você consegue ter acesso total ao que está fora, em termos de visibilidade. Então, é um tipo de cercamento que mantém o ambiente sempre muito aberto e dá um acabamento muito bonito para o ambiente. Como questão importante para levar em consideração é o fato de que, se muitas pessoas têm acesso, ele é um tipo de material que ele pode quebrar com um pouquinho mais de facilidade ou trincar um canto. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. E a manutenção desse tipo de material exige uma limpeza constante, a cada semana, no máximo 10 dias, porque senão vai acabar sujando e em vez de ser um tipo de cercamento que dá um excelente acabamento, acaba deixando o ambiente um pouco mais feio. Já as cercas de madeira são uma opção que costuma ser um pouco mais simples normalmente, mas é uma opção bastante utilizada também para esse tipo de cercamento pela praticidade. Se você tem um marceneiro de confiança, você pode fazer até mesmo um cercamento sob medida para a sua situação, fazendo tanta fixação na parte de cima da estrutura ou pela lateral da laje. Você também pode escolher a distância entre os pilares, você pode deixar o ambiente todo aberto. A principal característica para avaliar nesse contexto é: você tem que trabalhar com materiais de qualidade e com bom revestimento, porque dependendo das opções que você utilizar, ele pode acabar precisando de uma manutenção, de refazer o revestimento ou trocar a madeira muito rápido, porque existem diferenças de qualidade muito grandes de um tipo de material para outro. Também deve ser levado em consideração o fato de que normalmente esse tipo de fechamento ele é mais para demarcar uma área, não para trazer proteção para uma área. Então isso faz com que normalmente ele seja deixado com vãos bem abertos. Caso você queira proteger esse ambiente para que não corra o risco de nenhuma criança ir sem supervisão até a área da piscina, você também vai precisar utilizar algum tipo de tela ou rede de proteção nessa estrutura de madeira para poder manter esse ambiente seguro para crianças. Também pode ser feito portão nessa estrutura de madeira, mas deve ser feito de uma boa qualidade, porque senão existe uma tendência a que ela acabe cedendo com o tempo. Esse é um tipo de cercamento que costuma ser um pouco mais simples, muito utilizado em áreas com acabamento um pouco mais rústico, mas que também pode ser aplicado em diversos outros projetos. A principal característica é o fato de que você acaba tendo uma cerca também sólida, você não pode fazer a retirada dela com facilidade, e o fato de que você tem que tomar alguns cuidados em relação à manutenção e a fechamento para proteção para crianças. Outra opção que também pode ser utilizada é você fazer uma parede ou um muro nesse perímetro onde você quer fazer o fechamento e fazer apenas um portão para passagem. Esse é um método bem pouco utilizado hoje porque você acaba fechando muito o ambiente. Então isso faz com que você sinta que o ambiente é muito menor do que realmente é. Essa divisão entre outros ambientes, seja da casa ou do condomínio, com o próprio espaço de lazer da piscina. Então, normalmente é utilizado uma outra opção de fechamento e é utilizado um pouco mais com paisagismo. Muros muitas vezes também são utilizados com paisagismo como uma forma de deixar o ambiente um pouco mais leve, mas normalmente é optado por uma questão de acabamento e de amplitude, é feito um fechamento vazado, seja ele com às vezes uma tela, então você pode fazer fechamento com pilares de ferro e uma tela soldada, por exemplo, que dá um acabamento bacana para esse tipo de situação, e você faz o paisagismo pelo lado de dentro, o que faz com que esse ambiente também seja mais harmonioso, mais aconchegante e mantenha um pouco mais aberto essa visibilidade nos ambientes onde você deseja deixar aberto. Nos ambientes que você quiser um pouco mais fechado, você pode utilizar do paisagismo então para fazer esse aproveitamento. E nesse caso você faz o portão daí de estrutura metálica com o fechamento em tela, porque facilita o processo de harmonização com o restante do cercamento. Nas opções de cercamento, você também tem a opção de uma estrutura um pouco mais robusta, como o gradil metálico.
de preferência o revestido em PVC para aumentar a vida útil. Esse tipo de cercamento ele é muito utilizado para essas áreas de piscina por diversos motivos. Um dos principais é a praticidade dessas placas, porque você faz a instalação apenas com postes e placas sólidas, onde se você precisar você pode fazer até mesmo a dobra dessa placa para facilitar ele se adequar ao desenho do layout que você quer fazer o fechamento. Além disso, ele é um tipo de cercamento bastante resistente, o que faz com que, em caso de impacto ou às vezes até mesmo de ser um ambiente que crianças brinquem ou que tenham animais como cachorros de grande porte, ele faz com que seja extremamente seguro você manter esse tipo de cercamento e ao mesmo tempo você manter a harmonização do ambiente de forma geral. A mesma passagem para a área da piscina pode ser feita também com uma estrutura metálica com fechamento em gradil. Dessa forma você mantém a harmonização de todo o ambiente. E a última opção que nós queremos falar um pouquinho sobre ela, que é uma opção bastante interessante principalmente para fechamentos utilizados de forma interna, ou seja, que não são uma divisória entre um terreno e outro, mas sim que são para aplicação na separação apenas entre uma área do terreno ou da casa e outra. É a cerca removível para a piscina. Essa cerca removível, a principal característica dela que diferencia ela totalmente das demais opções é o fato de ela ser completamente removível. Isso quer dizer que você pode deixar o espaço totalmente fechado no momento em que você quiser segurança e você pode retirar toda ela com facilidade, uma única pessoa em poucos minutos, e deixar todo o ambiente aberto novamente e usar tudo como uma área única. Isso faz da cerca removível a opção mais indicada e mais utilizada para esses fechamentos internos, onde você pode ter essa praticidade e manter a segurança, porque esse tipo de cercamento ele tem a altura mínima necessária até mesmo para a autorização do bombeiro numa área comum para poder manter a segurança das pessoas que estão do lado de fora e das crianças, e ao mesmo tempo ele tem a praticidade e um excelente acabamento. Além de você também poder colocar nesse tipo de cercamento um portão para facilitar ainda mais a passagem e você ter praticidade no dia a dia. Além disso, o portão também é 100% removível. Dessa forma, você vai ter sempre um ambiente limpo quando tiver interesse. Esse é um material que, além de todos os outros benefícios, ele é projetado justamente para poder ter uma maior vida útil. Então, ele é projetado com hastes de alumínio reforçado com 7,39 mm, o que faz com que ela tenha uma resistência de mais de 80 kg de força, para que no caso de uma queda de uma criança ou de uma projeção de um animal, não exista nenhum risco de você danificar o material, além de uma rede feita 100% em poliéster para suportar mais de 3.200 kg. Ou seja, isso mesmo que com o tempo ela vá perdendo um pouco da resistência, ela ainda assim tem uma durabilidade muito alta. Tanto que a garantia desse tipo de material, se for de uma boa empresa, é de mais de 5 anos. E a durabilidade média, nós estamos falando de 15 a 20 anos. Então é um material muito prático, versátil e que tem uma excelente aplicação também para esses ambientes de piscina. Esperamos que essas informações sobre essas opções tenham ajudado você a decidir qual que é a melhor opção para o seu caso. E se você quiser acompanhar um pouco mais de dicas sobre esses tipos de cercamento, não deixe de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar nas redes sociais, que nós estamos sempre trazendo novidades sobre esse segmento.